Dar de cara com uma criatura dessas aí que você tá vendo não é pra qualquer um, né? Acontece que muita gente acredita fortemente que o mundo nos esconde muita coisa estranha, seja de criaturas que nunca foram faladas ao público, mas existem. Quanto de seres que provavelmente habitam outras dimensões. Olha só, hoje nós vamos ver alguns casos desses e você pode tirar suas próprias conclusões no final do vídeo, tá? Não esquece de deixar o seu like e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Animal deformado. A reação ao ver uma criatura bem esquisita na sua frente pode variar muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, enquanto alguns têm o sentimento de medo, desespero e instintivamente correm para bem longe de um ser em questão, outras pessoas levam a razão mais em conta e vão chamar alguém que possa entender melhor do assunto para dar aquela ajudinha básica, né? Além desses dois grupos, também pode ter outro que cultua a criatura, tendo em mente que ela possa ser algum ser divino enviado para a Terra, sendo até mesmo uma espécie de divindade. Foi o que aconteceu com um animal que foi descoberto em uma aldeia na Tailândia e que tinha um corpo muito, mas muito estranho do que qualquer outro animal que já vimos por aqui nesse canal. Por incrível que pareça, ele era adorado pelos moradores que faziam até mesmo cerimônias para a criatura em questão. E embora na época muita gente tenha achado que se tratava de um alien ou alguma outra coisa do tipo, na verdade se tratava de um animal com alguma mutação genética, mas ainda não se sabe do que essa espécie se tratava exatamente, mas que parecia muito ser algum animal, isso parecia. Babá eletrônica. A babá eletrônica é basicamente um utensílio que capta áudio e vídeo, que alguns pais resolvem deixar no quarto dos filhos pequenos, né, para controlar o ambiente ali e o que tá acontecendo. Além, obviamente, de questões de segurança, também serve para saber quando a criança tá chorando, quando ela quer alguma coisa, essas coisas do tipo. Mas o que Heather e Joshua, casal que vive em Michigan, viu na babá eletrônica, bom, talvez mude um pouco do que você tá acostumado a ver por aí. Isso porque é bem mais bizarro do que uma criança chorando querendo mamar, viu? A câmera filmou basicamente um fantasma andando na frente do berço. Assim que eles viram a imagem, Heather sentiu um calafrio horrível e foi correndo lá para tirar a criança do seu quarto. Segundo ela, eles já haviam notado uma presença esquisita em sua casa e às vezes sentia até mãos de uma pessoa em volta do seu pescoço. A família chegou a conversar com uma equipe de investigadores paranormais e foi descoberto que o antigo morador cometeu suicídio ali naquela residência. Ou seja, dá pra perceber que se trata de uma situação bem séria. Eu não sei vocês, mas eu acho bem desagradável ter um vídeo de uma situação tão chocante podendo ser acessado tão facilmente na internet, né? Filhote de babuíno. Era uma vez um jovem chamado Kurt Leigel Dixon que estava dando uma caminhada na cidade de Plettenberg, na África do Sul, quando de repente surge uma criatura que de primeira quase fez ele sair correndo, mas como parecia estar morta e logo não conseguia fazer mal a ele, não podia simplesmente abandonar o achado e sair dali sem nem mesmo tirar uma fotografia e acionar alguém especializado na região, né? Era uma criatura mega estranha, de membros super longos, corpo murcho, que não parecia com nada do que nós conhecemos. A descoberta provocou um caos na região, já que todo mundo falava sobre isso e discutia para tentar chegar a uma conclusão sobre a origem daquilo. E é claro que quando a imagem foi colocada na internet, teorias de que eram ETs ou seres de outros planetas ou até mesmo seres que viviam na Terra e nunca tinham sido descobertos antes começaram a surgir, não é mesmo? Porque como vocês sabem, o ser humano gosta muito de teorias e tudo que é meio sobrenatural envolve a gente de um jeito especial, né? Outras pessoas defendiam ser um animal híbrido do cruzamento entre uma foca com um macaco. Bom, eu sei, parece que essa última opção é uma loucura mais louca do que pensar que isso foi de um outro planeta, não é mesmo? Mas bom, depois de muito bate-boca, finalmente uma pessoa chegou a uma conclusão que parece meio plausível, tá? Afirmou que se tratava de nada mais nada menos do que um cadáver de um filhote fêmea de babuíno, que ainda estava presa pelo cordão umbilical. Segundo o doutor veterinário ali que deu essa alternativa, chamado Magdalene Brown, provavelmente a bebê foi morta pela mãe, já que isso é uma prática ali que eventualmente acontece com essa espécie por N motivos. Paralisia do sono.
A paralisia do sono acontece basicamente quando você tem a sensação de estar acordado, mas ao mesmo tempo não consegue se mexer, como se alguém estivesse te prendendo em um pesadelo. Além de ter várias explicações científicas do motivo disso acontecer, as pessoas de vertentes espirituais também acreditam que se trata de um problema muito maior, que possui relação até mesmo com o mundo espiritual, claro. Motivado pela curiosidade de saber melhor o que poderia estar acontecendo por trás dessa condição, Mike Pike, que sofria praticamente todas as noites de paralisia do sono, resolveu posicionar uma câmera de frente para ele mesmo e pra, filmar ele ali dormindo e ver o que estava acontecendo. E família, o resultado é de arrepiar qualquer pessoa. Isso porque é possível ver de uma forma bem sutil uma sombra que surgia no pé da sua cama e movia suas garras em direção a ele. O mais louco de tudo é que Mike se considerava cético até ver essas imagens, viu? E olha que ele viu e reviu inúmeras vezes para tentar achar algum motivo lógico que explicasse aquela sombra, mas nada no seu quarto teria projetado aquilo na parede não. Além disso, a tal entidade com a qual ele se encontra com seus pesadelos, durante a paralisia do sono, possui contornos idênticos à sombra que ele viu. Ou seja, tá mais pra uma coisa relacionada ao sonho que não era sonho, ou devo dizer, pesadelo, Bom, ele realmente acredita ter capturado em vídeo a criatura que fez ele sentir essa sensação horrível. Hinoshimera. No ano de 2014, um grupo de pescadores foi até a região de Pamban, no sul da Índia, com o intuito de fisgar alguns peixinhos para fins comerciais. Mas ao invés de capturar peixes normais, acidentalmente caiu na rede um animal que parecia uma criatura de outro planeta. Mas embora eles tenham achado isso na hora, depois de levar o bicho para casa, descobriram que ele só parecia de um outro mundo mesmo, mas era totalmente daqui. A espécie em questão é a Hinoshimera, e o motivo de nem mesmo os pescadores terem identificado isso no momento da pesca é que essa é uma espécie mega difícil de ser encontrada por aí, já que são peixes extremamente raros e que vivem muito lá no fundo do oceano. E olha que ainda devem ter milhares de espécies praticamente desconhecidas vivendo nesse oceano todo. Urso raquítico. Em 2017 foram encontradas simultaneamente duas dessas criaturas que vocês estão vendo aí na tela, uma na China e outra no sudeste asiático. A reação imediata das pessoas foi de extremo pavor, afinal se tratava de uma criatura raquítica com a aparência de mamífero, andando curvado e sem nenhuma força, além do fato de que todos os seus ossos estavam à mostra e o seu rosto tão magro a ponto de ficar irreconhecível. Foi tão difícil de reconhecer o que ele era nesse estado que muita gente já estava apostando em teorias bem loucas, tipo de que se tratava de um ser místico ou até mesmo de uma criatura que estava viva na Terra há muitos séculos, devido à sua aparência envelhecida, claro. Mas então nos dois casos, os tais seres aí foram colocados em uma gaiola e levados a especialistas. Infelizmente foi descoberto que não se tratava de nenhum monstro de poderes mágicos. Eu digo infelizmente porque seria até melhor se fosse alguma dessas hipóteses, viu? Isso porque na verdade se tratava de dois ursos com a saúde completamente debilitada pela desnutrição. Com certeza foi um encontro que chocou muita gente e não tem como olhar uma imagem dessas e não sentir um impacto, família? Alienígena congelado. Um dos casos de descoberta de aliens mais conhecidos e debatidos na história dos Estados Unidos é o caso do americano Jonathan Redd, que encontrou um ET em outubro de 1996 em uma floresta em Washington, capital do país. Segundo ele, estava passeando com seu cão pelo lugar quando de repente o animal sumiu. E nisso que ele foi procurar o dog, avistou que parecia ser uma nave alienígena meio que flutuando ali pela mata. Você imagina, cara, o seu dog tá na moita, você vai dar uma olhada o que tá acontecendo e você vê uma nave alienígena. Bom, foi aí que ele encontrou o tal do ET. Chegou à conclusão de que ele teria matado seu cachorrinho. Então por isso Jonathan simplesmente começou a bater na cabeça do alien, o que não é nem de perto uma coisa inteligente a se fazer, tá bom? Bom, aí você deve estar se perguntando, Thiago, o que aconteceu depois dele dar umas pauladas ali no ET? Meus queridos, ele levou pra casa e colocou no freezer. Bom, claro que ele tirou várias fotos pra divulgar pro mundo sua preciosa descoberta. Mas logo depois dele divulgar essas
fotos, diz que começou a ser perseguido por agentes do governo americano, que inclusive o abordaram em um certo dia na frente da sua casa enquanto ele estava saindo, e quando ele voltou, a criatura simplesmente não estava mais no seu freezer. Bom, seja lá o que esses caras queriam quando pegaram o ET do freezer dele, né? Mas uma coisa é certa, não me parece uma ideia muito boa guardar um cadáver de um alien, divulgar na internet essas fotos e falar que tá no seu freezer, né? Mansão abandonada. Abdullah Al-Ambari é um investigador paranormal que tem o costume de ir sozinhos a locais onde existe alguma evidência sobrenatural, levando sempre sua câmera junto, claro. E um dos vídeos mais assombrados que esse cara fez foi em uma mansão abandonada, onde o vídeo possui 18 minutos de pura tensão, família. E os encontros paranormais que ele tem enquanto percorre o lugar são tão verdadeiros que não tem uma pessoa nos comentários duvidando da veracidade do vídeo, viu? Isso porque é possível sentir junto com ele todos os momentos de tensão, enquanto portas e janelas abrem e fecham misteriosamente e barulhos absurdamente bizarros aparecem no meio disso tudo. Uma coisa é certa, meus queridos, ele tem muita coragem de entrar nesses lugares, viu? E eu até aconselho vocês procurarem um pouco sobre ele, porque olha, a parada é sensacional, viu? Monstro marinho. No ano de 2011, a britânica Margaret Philippense e seu marido Nick estavam andando por uma praia de Aberdeen, no Reino Unido, quando se depararam com uma imagem nada familiar. Era uma criatura, ou melhor, um cadáver de uma criatura de cerca de 10 metros com uma aparência assustadora. Ela remetia aos seres que existiam há eras pré-históricas, muito antes dos seres humanos habitarem este planeta Terra. No mesmo momento, o casal acionou a guarda costeira e especialistas se envolveram no assunto, mas até hoje não descobriram com toda certeza, apesar de sim existirem várias teorias, principalmente da parte científica, não é mesmo? Do que era a criatura, mas claro, vamos voltar aqui para a questão do conto místico da criatura. E como para tudo rola as teorias, né? Vamos falar delas também. Enquanto alguns acreditavam se tratar de um monstro marítimo, outras pessoas acharam apenas ser um cadáver de uma espécie rara de baleia. E como vocês sabem, meus queridos, já envolvendo um pouco mais a parte científica, baleias quando encalham e entram em estado de decomposição ficam muito parecidos com isso, não é mesmo? Então assim, com certeza isso tem uma resposta, mas é muito mais fácil a gente encontrar na internet que o caso nem foi finalizado, né? Mesmo ele já sendo. Chocói. Os chocóis são uma lenda originária das Filipinas e são conhecidos como monstros assustadores que se formam no ambiente aquático. Tem muita gente que assemelha ele a basicamente o masculino da sereia, só que com a pele toda escamosa, feita ali como uma espécie de peixe, uma aparência humanoide, algas pelo corpo, enfim, barbatana, tem muita coisa estranha, viu, com esse ser aí, e olha que é assustador também. Ou seja, você já entendeu que ele é basicamente um vilão de uma história, né? A parte do vilão não é só quando estamos falando sobre sua aparência pra lá de bizarra, mas também pelo que ele faz. Ele afoga nós, meros mortais, pra sua própria alimentação, família. Bom, não é muito diferente do que a gente faz com os peixes, né? Vamos combinar, mas tudo bem. Apesar de se tratar de uma lenda, algumas pessoas anônimas postaram essa foto na internet, retratando ter encontrado esse ser aí que vocês estão vendo na beirada ali de um pântano, que é teoricamente a casa, o lar dos chocóis. E bom, muito se diz sobre essa imagem, né? Claro que também existem teorias dela ser falsa, o que nós não podemos fazer aqui é duvidar de quem postou. Uma coisa eu posso garantir pra vocês, família, eu prefiro acreditar que, olha, é uma obra de brincadeira, viu? Golfinho peludo. Os restos mortais de uma criatura marítima desconhecida foram encontrados por acaso em 2015 na costa da ilha Sakhalin, que fica na Rússia. Se tratava de um ser gigantesco que tinha o dobro de comprimento de um ser humano, um nariz gigante que parecia um bico de pato e mais, o seu corpo possuía até pelos. A aparição obviamente causou um verdadeiro fuzuê local, já que todos os moradores começaram a fotografar o animal e em pouco tempo só falava disso, né? Entendível por quê. Até que, obviamente, os questionamentos foram ficando cada vez maiores e o caso foi levado para uma espécie de investigação. No meio de todas as possíveis teorias, a mais cética e racional delas dizia que poderia se tratar de um golfinho do rio Ganges, que fica ali na Índia, devido ao bico estreito e o corpo alongado dele. Bom, parecia muito. Só tem um porém, a tal espécie do golfinho indiano não possuía pelos pelo corpo, não era tão grande quanto a do cadáver encontrado. E ainda por cima, segundo um especialista, é praticamente impossível que um golfinho do Ganges, que é num rio de água doce, vá até a Rússia e consiga sobreviver no oceano frio
de água salgada que tem por lá. Bom, apesar de ser bem estranho, todas as evidências apontam para que o animal realmente seja alguma espécie desconhecida de golfinho, ou que provavelmente tenha sofrido alguma mutação para se tornar tão diferente assim, né, meus queridos? Mas uma coisa nós sabemos também: depois que uma espécie acaba batendo as botas, né, infelizmente, acabam acontecendo processos de decomposição ali que mudam a característica do animal. Não tô dizendo 100% que é esse caso, mas poderia ser uma resposta mais racional ainda sobre esse caso. Pé grande. Eu duvido muito que exista um ser vivo sequer que nunca ouviu falar do pé grande, né, família? E é claro que com isso existem muitos vídeos de teorias de avistamento de um pé grande. E o que mais se pode encontrar na internet junto com esses vídeos são as pessoas que acreditam ou não nele. Agora vem cá, o que você diria de pessoas que alegam ter visto, assim, pessoalmente esse ser? Você acha que é falso ou não? Bom, isso aconteceu com um grupo de jovens americanos que estava acampando no Provo Canyon, que fica em Utah, e de repente viram uma criatura grande e peluda parada ali entre as árvores. Mas o mais diferencial foi que os meninos resolveram filmar o que estava acontecendo e ficaram escondidos ali atrás de uma árvore filmando o suposto pé grande, como se estivessem esperando alguma desgraça acontecer, é claro, né? Bom, tá tudo registrado em vídeo, vocês têm noção do que é isso, família? O problema foi que eles achavam que estavam escondidos o suficiente, né? Mas em um certo momento é óbvio que o bicho foi atrás deles e eles tiveram que meter o pé correndo dali. O vídeo já tem 7,5 milhões de visualizações e gerou bastante medo nas pessoas, até porque não é a primeira vez que fazem registros de encontro com um pé grande. Mas olha, eu vou falar uma coisa dessa, viu? Utah é um lugar bem recheado por pé grande. Se você der uma procurada, você vai ver que tem muita gente que vê esse bicho por lá. Vai saber, ele realmente existe, né? Pé grande. Apesar de existirem inúmeros relatos de avistamento do tão falado pé grande, até então nunca achamos uma evidência física, como um fóssil ou algo similar. Isso é, pra ajudar a contar a história de forma certa, né, galera? Porque vocês sabem, apesar da gente gostar muito de teorias, uma coisa é certa: quando falamos de coisas que não existem, precisamos pelo menos ter um pontinho de situações ali pra dar aquela palpitada no coração. Bom, só que dessa vez aqui, meus queridos, a informação divulgada pela polícia de Lakeville, em Massachusetts, nos Estados Unidos, pode servir como uma verdadeira reviravolta na história do pé grande. Só que infelizmente não foram restos inteiros de um ser desse não, viu? Mas bom, o pé dele, somente o pé, como vocês podem ver nessa foto. As evidências que fizeram o pessoal achar que se tratava de um fragmento de monstro dá pra, pelo fato, ser ali aparentemente a um pé humano. Só que bom, se o pé grande chama pé grande, é porque ele calça mais que eu, e olha que eu calço 47, né? Ele tem 5 dedos e tudo mais, viu? Só que com um tamanho, claro, né, avantajadaço. Entre fatos, questões, teorias, questões científicas, uma coisa é certa: o mundo é um lugar impressionante pra gente viver. Cada dia que passa, mais coisas vão acontecendo, e eu espero que em breve nós possamos ter contatos com coisas ainda mais impressionantes para falar aqui nesse canal. Asilo abandonado. O que fazer quando não se tem nada pra fazer? Esse é um questionamento que nós temos ainda mais nesse momento de isolamento, né? Isolamento social é uma coisa muito louca, cara. Você se diverte com coisas que você nem imaginava. Bom, tem algumas opções bem saudáveis e legais pra essas horas, como por exemplo assistir um filme, ler um livro, fazer uma comida diferente, quem sabe. Mas esses dois amigos resolveram fazer, sabe o quê? Isso mesmo, família, visitar um asilo abandonado dentro de uma floresta deserta no meio da madrugada. Claro que eles levaram uma câmera na mão, mas a ideia não é muito genial, né? Vamos combinar. Parece aquelas escolhas pra lá de não inteligentes que alguém faz no meio de um filme, né? Mas a real é o que eles capturaram dá um filme de terror de verdade, viu? E todo mundo que assiste fica com uma sensação horrível de que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Isso porque durante o vídeo, no meio do escuro e de todos os escombros daquele lugar completamente macabro e pesado, é possível perceber algumas luzes e sombras bem sutis. Mas o que mais chama atenção são as vozes. Em diversos momentos dá pra ouvir outras pessoas emitindo sons como tosse e outros rangidos também. Além de que em um certo momento dá pra ouvir bem baixinho uma voz de uma mulher perguntando: será que eles podem ver a gente? Sendo que teoricamente não deveria ter ninguém. Ah, família, eu tô arrepiado só de falar pra vocês, viu? O mais pavoroso de tudo é que a cada sinal de presença que eles notam, eles resolvem tentar interagir, perguntando coisas como: quem é você?
Ou tem alguém aí? Ainda bem que não demora muito pra eles se cagarem de medo e picarem o pé dali, viu? Porque olha, aí sim foi inteligente. Esse vídeo acabou, mas coloca a sua opinião do que você acha desses encontros aqui nos comentários, que eu quero ler o seu comentário ali, ver o que você acha, hein? Um abraço e até a próxima, valeu!